Agora a gente falou muito do fiscal. Pô, de um lado você tem lá nos Estados Unidos, então o fiscal aqui e o Fed, né, tentando segurar nesses últimos 2 anos, e agora ele acha que conseguiu dar uma aliviada. Só que agora vem o Trump. E o Trump já falou, ó, imposto corporativo vai cair. Então, para você fazer um fiscal, né, mais expansionista, tem 2 maneiras. Ou você gasta mais ou você arrecada menos. Então, o Trump, no seu discurso de campanha, e que ele já fez, né, no passado, que muito similar. Pô, vou cortar imposto. E agora, como é que fica esse fiscal aí? O Banco Central Americano vai ter que tomar mais cuidado? Como é que é? Eu acho, a gente conversou também agora no café da manhã, eu acho que as pessoas elas estão levando muito ao pé da letra o que o Trump fala na campanha e querendo duplicar o Trump 1. E eu vejo grandes diferenças de Trump 1 para o que eu imagino ser o Trump 2. Primeiro, repara nas pessoas que estão vindo com Trump 2. A gente tem pessoas extremamente competentes, pessoas qualificadas, e uma coisa que o empresário é diferente do político, o empresário aprende rápido com seus erros se não quebra. O político continua errando, enquanto está se elegendo ele vai fazendo. Ele não faz um exercício de consciência, preciso melhorar. O empresário precisa, senão ele quebra. E o Trump não chegou onde chegou, independente da história dele, à toa. O cara tem o seu mérito de alguma forma. Então, assim, as pessoas têm que parar de olhar só a pessoa e olhar o todo. Ele chega muito mais preparado, aprendendo com os erros da primeira jornada dele e cercado de boas pessoas. Eu acho que a grande surpresa, se eu tivesse que apostar hoje, a grande surpresa vai ser justamente a condução da política do Trump em relação ao fiscal, porque eu vejo que o mercado exagerou e está achando que ele vai destruir a dívida americana, e era o grande medo. Vai custar 7 trilhões o fiscal do Trump nesse mandato. Eu acho que ele não vai fazer isso. Não vai ser essa de corta um monte de imposto, tarifa tudo, vai ter mais inflação, mais juros. Que vai implementar muita coisa, vai tentar estimular via corte de impostos. Ele até chegou no final da campanha a falar que ele ia acabar com o imposto de renda, que ele falou, cara, a gente tem estudos que mostram que a gente consegue fazer isso e ser sustentável. Vai tarifar o que tiver que tarifar, mas vai fazer de um jeito que funcione para justamente os Estados Unidos a voltar a ser Estados Unidos. Porque se tem uma premissa que todo mundo sabe, ou estanca a dívida, ou daqui a pouco os Estados Unidos perdem a hegemonia. Porque já são 35 tri, você sabe, você mesmo falou aqui, você tem que pagar os juros de dívida, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. E para tirar dinheiro de algum lugar, ou você sobe imposto, ou você vai sacrificar outras coisas do orçamento. E mexer em coisas do orçamento era o grande medo que o americano tinha, que ajudou a tirar o Biden também. Então, eu acredito que essa parte fiscal a gente vai ter surpresas positivas, porque eu não vejo na minha cabeça, principalmente pelas pessoas que estão ao lado dele, o cara está levando o Musk para o governo. O Elon Musk não é o cara mais rico do mundo à toa. Entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter uma surpresa positiva nesse aspecto. Eu não acho que o fiscal dele vai ser aloprado. Entendeu? Como pessoa, porque concorda que o pessoal está falando que vai ser aloprado. Não, vai ser aloprado. O juro americano em 60 dias subiu 80, 90 vezes. Exato. Que é até um movimento para as pessoas entenderem. Uma taxa de juros de 10 anos americana vindo de 3,63 para 4,50 é um movimento assim de pânico, de coisa assim absurda. No Brasil, a gente vê esse movimento acontecer 2 vezes esse movimento em um dia. Exato. Né? Isso não é algo que acontece na maior economia do mundo. A última vez que esse movimento aconteceu foi em julho de 2023 e ele durou até agosto de 23. Outubro de 23, que foi quando o juro de 10 anos bateu 5%. E aí ele só caiu de 5% por causa do Bill Ackman, que tuitou, ele fez preço no mercado, tuitou, o juro está muito alto, precisa cair porque a economia não está bem. E isso não se concretizou. O juro de 10 anos subiu mais ou menos 70 bases que nem agora. Bitcoin caiu 25%, Russell caiu uns 10%, Nasdaq caiu, tudo que é ativo de risco não suportou aquela pressão. DXY subiu, que seria o dólar, né, global. Não é o que nós vimos agora, bem pelo contrário. Com a vitória dele, do Donald Trump, Russell explodiu, Bitcoin subiu, que na verdade era o nosso indicador de vantagem do Trump, era o Bitcoin, né? Russell, Bitcoin, Nasdaq, S&P, praticamente tudo renovando máximas históricas. Então, sobre o fiscal dentro de um governo Trump, tem muita especulação ainda, na minha opinião.
Ontem mesmo, na decisão do Fed de cortar a taxa de juros, o Powell foi questionado sobre se eles estão calculando, montando modelos em cima do que o Trump fala que vai fazer, de que maneira isso vai impactar a economia. Ele disse que tem que esperar. Então, se eles estão esperando, nós também temos que esperar para entender exatamente o que ele vai fazer. Porque em corrida eleitoral tem promessa de tudo que é lado, né? De todos os partidos. Vamos ver o que de fato acontece, né? Avaliar os fatos e não a especulação. Porque o fiscal do Biden já era horroroso. Então, superar o fiscal dele, não é difícil, mas tem que fazer um esforço grande, porque o fiscal hoje deles é muito ruim. Tanto que, também, de novo, o Powell fala que a maneira como está sendo feita a política fiscal é insustentável no longo prazo. A dívida parece uma coisa tão bacana no curto prazo, vamos nos endividar para crescer. Só que as pessoas esquecem que a dívida nada mais é do que expectativa de arrecadação no futuro. Um dia essa conta precisa ser paga. Se eu pego R$1.000 de dinheiro emprestado no banco, a minha expectativa e a do banco é que um dia eu pague os 1.000 mais algum juro. Então, eu uso esse dinheiro hoje, mas eu já comprometo um salário meu lá no futuro. É a mesma coisa com o governo. Só que quem paga isso somos nós. E com um juro ainda por cima.